Salve, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motoscris Investidor e mais um vídeo. E eu quero falar pra vocês algumas coisas, tá? Que são bem básicas, mas que são muito importantes. Eu diria que é as mais importantes, tá, pessoal? Então, eu sempre costumo falar, né? Faça o básico bem feito. Então, eu vou citar algumas coisas aí pra vocês começarem a fazer, caso ainda não façam. Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de investir, pessoal, é quitar as dívidas. Pode parecer óbvio, mas não é. A gente tem que focar em quitar as dívidas. Não adianta querer tentar investir, separar um dinheiro por mês para investir, sendo que tu tá com dívidas, porque os juros das dívidas com certeza vão ser muito mais altos do que a tua rentabilidade, né? O quanto tu vai ter de rentabilidade. Então, com certeza é muito melhor focar em quitar as dívidas primeiro para depois começar a investir. Agora que tu tá focado em quitar as dívidas, pessoal, controle de gastos, tá? Isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas achando que não faz diferença controlar os gastos. Ah, eu ganho dinheiro, eu compro tudo que precisa e já era. Não vai fazer diferença eu saber isso, porque na cabeça da pessoa, muitas vezes ela já sabe quanto que ela ganha e quanto que ela gasta. Mas, pessoal, quando a gente começa a controlar os nossos gastos, a gente começa a ver gargalos que a gente não enxerga. Às vezes a gente acha que a gente gasta tanto com Uber, tanto com pizza, tanto com lanche, e às vezes gasta muito mais. Isso vale para qualquer coisa. Então, não tem, pessoal, não tem como uma pessoa chegar e me falar que ela sabe que não pode economizar sem gerenciar isso, sem anotar, não importa a forma, se é numa tabela, se é num aplicativo, né, que é a forma que eu utilizo, se é num caderno, não me interessa qual forma tu utiliza para gerenciar. O meu ponto é, se tu não gerencia de alguma forma as tuas contas, tu não sabe se tu pode economizar ou não. Tu não sabe, tu apenas acha, tá? Bom, pessoal, outra coisa que é um pré-requisito antes de começar a investir, tá? É poupar, pessoal, não adianta. A gente tem que viver com menos do que a gente ganha, tá? E poupar todos os meses, não importa se é 50 reais, 100 reais. O mais importante é o hábito, acredite em mim. O mais importante é o hábito. O hábito de investir é o que vai fazer a diferença. De investir não, poupar, desculpa. Investir vem depois. O hábito de poupar. Então tem que poupar, tá? Poupar todos os meses. E aí, se tu quitou tuas dívidas ou já está com as dívidas quitadas, controla as tuas contas, tá? E tu tá poupando, e aí tu consegue saber o quanto tu consegue poupar, se tu consegue poupar pouco, se tu consegue poupar muito, e aí tu vai conseguir saber, né? Ah, eu preciso ganhar mais, beleza. Ataca as duas frentes, tanto a frente de ganhar mais, quanto a frente de gastar melhor, né? Gastar melhor e gastar menos são coisas diferentes, tá? A gente precisa gastar, a gente tem um limite, a gente tem que comer, a gente tem que viver, a gente tem que fazer nossas vontades também, claro que com um certo limite, né? Mas a gente tem que gastar, só que gastar menos e gastar bem são coisas muito diferentes, pessoal, muito diferentes. Tem que focar em gastar bem, gastar com coisas que a gente precisa e que vamos ter retorno. Foi por aqui, dá uma talhada. Vou dar um exemplo pra vocês, tá, pessoal? Eu gasto 6 reais com o Spotify. Eu escuto muita música, principalmente quando estou trabalhando. Muita música, podcast. E isso me ajuda até no foco, tá? Eu pago 6 reais por mês. Vocês acham que esses 6 reais vai fazer alguma diferença no meu orçamento? Se eu começar a poupar 6 reais e cortar o Spotify? Claro que não. O prejuízo que eu vou ter é muito maior do que 6 reais por mês. Então, a gente tem que focar em gastar bem e não gastar menos. Então a gente tem que focar em gastar melhor e não gastar menos, tá, pessoal? E quero falar aí por último que vai
completar tudo, tá? Vou falar para vocês desde já o melhor investimento de todos, tá, pessoal? Com certeza vocês imaginam que já devem ter ouvido isso, mas eu vou trazer uma perspectiva diferente talvez aí para vocês. Tá desligado aqui o sinal. Cuidar aqui, muita atenção nesta hora. Então, pessoal, qual que é o melhor investimento de todos, pessoal? É investir em nós mesmos. Esse é o melhor investimento de todos. Investir em conhecimento. Não importa qual que é a área, qualquer área que tu trabalha. Tá tudo desligado aqui. Deixa eu ir na mãe aqui e cuidar. Não foi nada. Então, a gente tem que investir em nós mesmos, pessoal. E eu não tô falando de curso técnico, faculdade, tá? Apesar de que eu fiz os dois, tá? E acho muito importante, não para todas as áreas, tá? Depende muito do que tu quer. Não acho que seja pré-requisito aí tu fazer a faculdade para ganhar dinheiro, né? Muito pelo contrário, tá? Eu fiz, gostei muito, valeu a pena, me abriu várias portas, tá? Mas a gente tem que olhar aí cada caso específico. Mas o que eu garanto para vocês, pessoal, que investir em conhecimento em todos os casos é essencial. E quando eu digo investir em conhecimento, tem várias formas de fazer isso. Pode ser um curso na internet, né? Ou mesmo um livro. Pessoal, o livro a gente consegue investir em nós mesmos gastando muito pouco, pessoal. O livro que mudou minha vida, por exemplo, hoje ele custa em torno de R$40, pessoal. E hoje esse canal aqui, este canal não existiria se não fosse pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo. O canal não existiria. Tá? Eu comecei a investir por causa desse livro. Foi esse livro que me abriu a mente para os investimentos. Então, sem esse livro aí, eu talvez ainda nem teria começado a investir e a estudar sobre isso. Então, investir em nós mesmos aí, pessoal, com menos de R$100 a gente já consegue investir. Um livro pode trazer muito conhecimento para nós. E a pessoa aqui que tá falando, tá? Eu sou uma pessoa que eu comecei a ler ali por 2018. Eu odiava ler. Odiava ler. Não gostava mesmo, tá? Fazia de tudo para não ler. Então, o máximo que eu li ali é alguns livros de programação, né? E olhe lá. E isso foram poucos ainda, tá? Eu deveria ter lido muito mais. E aí, pessoal, acaba que investir em nós mesmos é o melhor investimento de todos, tá? E não é que a gente tenha que só investir em nós mesmos. Algumas pessoas acham que é só isso, né? Não, a gente tem que também buscar investir em empresas, em imóveis, tudo aquilo que eu ensino aqui no canal. Mas investir em nós mesmos é o principal, investir em conhecimento, tá? A gente ganha dinheiro, nós somos pagos para resolver problemas. Independente, eu sou programador, por exemplo, sou analista, mas eu sou pago para resolver problema. Quando eu era militar, eu também era pago para resolver problema. Então, se for ver, a gente está o tempo todo fazendo isso. Não importa se a gente está prestando um serviço, não importa se a gente está fabricando alguma coisa, a gente está resolvendo algum problema ali, a gente está agregando valor para alguma pessoa. Então, ó, o HB20 aqui não quer dar espaço para os guri passarem. Então, pessoal, aqui tá complicado. Eu não gosto quando um carro fica ocupando. Porra, cara. Então, pessoal, quando a gente começa a investir em nós mesmos, além da gente conseguir resolver mais problemas, aumentar o leque aí de quantidade de problemas, a gente também vai melhorar a qualidade, né, a profundidade dos problemas, digamos assim. E quanto maior for o problema que a gente resolver e em maior escala, mais a gente ganha dinheiro, né? Então imagina que um livro, por exemplo, o próprio livro. Uma pessoa que escreve um livro e resolve um problema de muitas pessoas, como por exemplo o livro do Pai Rico, Pai Pobre,
né, que foi o que resolveu meu problema de medo de investir, foi o pontapé inicial para começar a investir. Ele resolveu um grande problema na minha vida. E ele também resolveu isso em grande escala, porque muitas pessoas já leram o livro e serviu como um livro para girada de chave, digamos assim, de muitas pessoas. Muitas pessoas que conheço falam que começaram a estudar sobre isso depois de ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo. Então, com certeza, o escritor e o autor do livro ganhou muito dinheiro com isso, porque ele resolveu um problema em grande escala, né? Então, basicamente, tudo é assim, pessoal. Não importa qual a sua profissão, tu resolve um problema. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até mais. Tava com saudade de gravar vídeo pra vocês por causa do microfone. Até mais e tchau, tchau.